Existem alguns lugares em nosso mundo que são maravilhosamente estranhos, como a Área 51, o Triângulo das Bermudas, ou então a Flórida. Mas existem outros lugares que, em comparação, parecem totalmente impossíveis. Eu estou falando de alguns lugares onde existem cachoeiras debaixo d'água, ou então de lugares onde raios podem cair mais de 1 milhão de vezes por ano, e até mesmo algumas partes de nosso oceano que podem literalmente pegar fogo. Despertei a sua curiosidade? Então prepare-se para fazer um tour por mais alguns lugares que não deveriam existir em nosso planeta, mas de alguma forma eles existem. Tempestade de relâmpagos eterna. Em um lugar da Venezuela, algo realmente estranho paira no ar, sobre a foz do grande rio Catatumbo. À medida que flui para o enorme lago Maracaibo, uma estranha eletricidade estática começa a se acumular na atmosfera ao redor. Então, uma enorme tempestade aterrorizante de relâmpagos começa, produzindo até 280 relâmpagos por hora. Isso pode parecer com qualquer outra tempestade, mas essa aqui é apenas uma das até 300 noites por ano em que os raios atingem Catatumbo. A cada 365 dias, até 1.200.000 descargas de raios iluminam o céu dessa região. São tantos raios que apenas 10 minutos de relâmpagos de Catatumbo poderiam alimentar 100 milhões de lâmpadas, o suficiente para iluminar toda a América do Sul. A tempestade que os locais chamam de Relâmpago del Catatumbo vem acontecendo por muito mais tempo do que você imagina. Mas como é possível que uma tempestade de raios aconteça exatamente no mesmo lugar, noite após noite? Por décadas, especialistas apresentaram muitas teorias, desde depósitos de urânio no leito rochoso que podem atrair raios, até a influência do metano de campos de petróleo próximos. Rumores até começaram a se espalhar que Catatumbo produz um tipo especial de relâmpago, alguns dos quais são coloridos por conta da presença de metano. Mas esses mitos simplesmente não são verdade. E essas imagens mostrando esses raios multicoloridos caindo são apenas um trabalho de Photoshop. Mas não foi até 2015 que uma resposta foi finalmente encontrada, quando os cientistas descobriram que a bacia do Lago Maracaibo é cercada por montanhas que prendem os ventos quentes que vêm do Caribe. Quando esses ventos colidem com o ar frio que vem descendo das montanhas dos Andes, eles são forçados a subir, e então se condensando em um fluxo infinito de nuvens de trovão. Embora seja uma explicação bem plausível, isso não deixa o relâmpago del Catatumbo nada menos do que eletrizante de se testemunhar. Oceano em chamas. Em 2 de julho do ano de 2021, um cano de gás que corria ao longo do fundo do mar se rompeu no Golfo do México, próximo à península de Yucatán. Essa ruptura enviou um fluxo de gás borbulhando até a superfície da água, mas quando os serviços de emergência começaram a circular o incidente, eles avistaram algo realmente aterrorizante. O oceano não estava apenas borbulhando com esse gás, estava também fervendo com chamas laranja brilhantes. A água estava literalmente pegando fogo, mas certamente isso é impossível, não é mesmo? Quer dizer, como que a água pode pegar fogo? E se a água pode pegar fogo, então por que aqueles barcos estavam usando mais água para tentar apagar? Então, o metano e outros componentes de gás úmido, como o etano e também o propano, são liberados do tubo rompido, são todos altamente inflamáveis. Tudo o que seria necessário era uma pequena faísca para incendiar tudo, o que poderia ter viajado pelo fluxo contínuo de gás durante a brecha explosiva. Então, não é realmente a água que está pegando fogo, mas sim o gás escapando para a superfície. O constante fluxo de gás vindo de baixo continuou alimentando o fogo, resultando nessa cena infernal, visto naquela filmagem. Mas felizmente todo o fogo foi extinto algumas horas depois. Ufa! Os trabalhadores usaram nitrogênio para privar a área de oxigênio que o fogo precisa para queimar. Um pouco como usar um extintor de incêndio, só que gigante. Agora, eu sei que os cientistas estão dizendo que os oceanos estão aquecendo, mas isso aqui já é ridículo. Um mar de estrelas. Com suas areias brancas, águas azuis e céu ensolarado, as Ilhas Maldivas são realmente encantadoras. Mas durante os meses de verão, uma ilha chamada Vadu se torna ainda mais mágica. As ondas que batem na costa são franjadas com brilhos elétricos e azuis neon, que fazem parecer que o céu da noite está literalmente quebrando nas praias. Esse incrível fenômeno de tirar o fôlego é conhecido como Mar de Estrelas, e embora aconteça nos meses de verão, os cientistas não podem prever quais condições específicas podem causar esse show de luzes incrível. Mas o que eles sabem é que não são realmente estrelas do mar na água.
É um fitoplâncton bioluminescente chamado Lingoludinium polyhedron. Eles produzem luz usando um produto químico chamado luciferina, que é ativado como uma resposta ao estresse e ao movimento súbito na água. Isso funciona um pouco como um mecanismo de defesa contra ladrões, com o objetivo de assustar qualquer predador que se aproxime demais ou atrair predadores ainda maiores para comer o seu predador. Bem, pode assustar os predadores baseados no mar, mas esse belo brilho azul é garantido que vai atrair alguns turistas. Mas se você não pode pagar por uma viagem ao redor do mundo para ver essas vistas alucinantes por si mesmo, eu tenho uma opção um pouquinho mais barata. Basta você clicar nos botões de curtir e se inscrever abaixo. Com apenas um clique seu, eu vou fornecer passeios de primeira classe por algumas das atrações mais impossíveis, surpreendentes e incríveis da Terra. E tudo no conforto da sua casa. Tudo feito? Maravilha! E agora, qual o próximo destino? Buraco azul bizarro. A costa de Belize realmente parece algo saído de um sonho incrível, até você avistar a gigantesca mancha escura na costa, que é sinistra o suficiente para te dar pesadelos. Apesar do que aparenta, esse não é o olho de um monstro marinho gigantesco. Este é o Dean's Blue Hole, um sumidouro aterrorizante e cheio de água. Embora as margens azul claras possam parecer rasas e o buraco no meio pareça bem pequeno, na verdade é a entrada para uma caverna subterrânea com mais de 100 metros de diâmetro, que desce mais de 200 metros de profundidade em direção ao solo. Isso é tão profundo que se você derrubasse um prédio de 60 andares dentro, ele quase iria atingir a superfície da água. Enquanto esse gargalo de garrafa subaquático super bizarro faria a maioria dos banhistas correr para a praia. Mergulhadores livres iriam apreciar esses desafios de mergulhar na escuridão. Sem usar nenhum tipo de equipamento de respiração, eles saltam sem medo da borda do buraco e então mergulham nas profundezas abaixo. Embora ninguém nunca tenha atingido o fundo, um mergulhador livre em específico conseguiu nadar incríveis 101 metros abaixo nesse buraco em uma única respiração. Por mais maneiro que esse cara pareça fazendo isso, eu inconscientemente peguei as minhas boias. Mas como pode existir uma caverna tão estranha e com esses gargalos naturais? Os cientistas acreditam que se formou durante as eras glaciais passadas, quando o nível do mar era cerca de 122 metros mais baixo do que hoje. A água subterrânea profunda dissolveu gradualmente o calcário circundante, até que uma pequena parte do teto acabou desabando, formando uma enorme caverna com gargalo. Então, quando o nível do mar finalmente subiu, o buraco acabou cheio de água. Depois dessa explicação toda, eu não sei se eu tô mais surpreso ou aterrorizado. Incrível Monte Roraima. Todos nós sabemos que as montanhas se formam quando duas placas tectônicas se chocam, dobrando-se para cima em grandes e irregulares espirais de rocha, certo? Bom, se esse for o caso, então como você iria explicar o planalto perfeitamente plano do Monte Roraima, apropriadamente chamada de Montanha Tabletop? Essa incrível cordilheira de rocha forma o ponto mais alto da cadeia montanhosa de Pacaraima, na América do Sul. Seu planalto supermassivo tem impressionantes 52 km², e ele se projeta a mais de 1.804 metros em direção ao ar. E a sua elevação é tão íngreme que os exploradores, os pesquisadores e até mesmo algumas nuvens baixas têm problemas para escalar até o pico. Mas sabendo como as montanhas geralmente são formadas, como é que Roraima pode ser plana? O motivo é porque Roraima realmente não saiu do chão. Os pesquisadores acreditam que essa montanha de corte quadrado começou a se formar quando a areia se assentou e virou rocha, também conhecida como arenito, no fundo dos oceanos antigos há cerca de 2 bilhões de anos atrás. Para perspectiva, a Terra tem apenas cerca de 4 bilhões e meio de anos, então isso realmente levou algum tempinho. Depois que esse arenito se formou, os oceanos retrocederam e a erosão assumiu o controle, esculpindo as áreas ao redor do planalto e criando uma plataforma gigante de rocha super antiga. Como se isso não fosse incrível o suficiente, existem milhares de espécies de animais e plantas no planalto que realmente não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Caramba! Será que esse lugar poderia ser mais único que isso? A monstruosa caverna Moville. Em 1986, o pesquisador Christian Lasko foi contratado para ajudar a encontrar o local perfeito para uma usina termoelétrica em algum lugar no sudeste da Romênia. Durante a sua jornada, ele identificou uma caverna de quase 243 metros de comprimento, que por incrível que pareça, não se ligava à superfície. Era uma caverna subterrânea que se formou há cerca de 5,5 milhões de anos atrás, e completamente separada de nosso mundo terrestre. Conhecida como Caverna Moville, seu ar lá embaixo é diferente, contendo metade do oxigênio que geralmente respiramos na superfície.
No lugar do oxigênio, sua atmosfera interna é rica em sulfeto de hidrogênio e também de dióxido de carbono, se tornando um lugar venenoso para qualquer coisa que respire. A vida não deveria existir ali. Mas, ainda assim, de alguma forma, ela existe. Cientistas explorando a caverna ficaram chocados ao descobrir 48 espécies de pesadelo. Dentre eles haviam aranhas, escorpiões e centopeias. 33 das quais não são vistas em nenhum outro lugar do mundo inteiro. Mas como é possível que a vida tenha se desenvolvido dentro de uma atmosfera tão selada e tóxica? Então, toda a vida aqui depende desses estranhos tapetes espumosos que cobrem todas as paredes, águas subterrâneas e pisos. Ao contrário do processo de fotossíntese na superfície da Terra, onde a luz solar é convertida em energia, esses tapetes são feitos de bactérias que retiram toda a sua energia de um processo chamado de quimiossíntese. É aqui que o enxofre, o metano e a amônia nas águas subterrâneas se oxidam, fornecendo uma fonte de alimento repugnante, mas rica em bactérias para todos os estranhos animais subterrâneos. De alguma forma, quanto mais eu aprendo sobre esse lugar impossível, mais eu gostaria de esquecer sobre ele. Grande primavera prismática. Você geralmente encontra os arco-íris arqueando no céu, mas no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, existe um arco-íris que foi colocado no chão. Eu te apresento a Grande Fonte Prismática, encontrada na bacia de Midway Geyser, em Yellowstone. É a terceira maior fonte termal natural do mundo inteiro. E com os seus 112 metros de diâmetro, é muito maior do que um campo de futebol inteirinho. Mas mesmo que não seja a maior fonte termal do mundo, com certeza é a mais colorida de todas. Todos os vibrantes azuis, verdes, amarelos e também laranjas não são das rochas circundantes, mas sim de uma variedade de bactérias que adoram o calor. À medida que essa água é aquecida geotermicamente, ela irrompe do centro da nascente e pode atingir uma temperatura picante de 87 graus Celsius. Isso é muito quente para sustentar a maior parte da vida, dando o meio dessa fonte termal incrível uma cor azul lindamente clara. Mas à medida que vai se espalhando, a água esfria, criando círculos concêntricos de diferentes bactérias que podem prosperar em diferentes temperaturas, que podem variar de 55 até 87 graus Celsius. Suponho que isso faça dele uma espécie de termômetro vivo. Por mais incrível que seja observar tudo isso, é alucinante pensar que se essa água em erupção estivesse apenas alguns graus mais quente, essas cores incríveis nunca iriam existir. Então, ou essa fonte loucamente colorida é uma coincidência incrivelmente natural, ou então a mãe natureza está apenas se exibindo pra gente. Cachoeira subaquática. As Ilhas Maurícias abrigam alguns pontos turísticos realmente impressionantes, como suas belas praias e suas famosas areias de 7 cores diferentes. Mas a atração que diferencia essa pequena ilha do resto do mundo inteiro é a presença de uma coisa realmente inacreditável, uma cachoeira debaixo d'água. Bem ao lado de seu ponto mais ao sudoeste, essa impossível cascata subaquática de água realmente parece mergulhar nas profundezas do oceano. Mesmo vendo com nossos próprios olhos agora, uma cachoeira subaquática como essa desafia tudo o que sabemos sobre física. Ou, pelo menos seria, se realmente fosse de verdade. Apesar de todas as fotos, os vídeos e até mesmo imagens de satélites em movimento. Essa é, na verdade, a ilusão de ótica mais impressionante do mundo natural. As areias que estão nas margens estão sendo empurradas pelas correntes oceânicas do Planalto Mascarenhas, todas em direção ao mar, deixando essas curtas trilhas que realmente lembram os movimentos de uma cachoeira de verdade, se vistas de um ângulo certo. Mas alguém aí se sentindo que acabou de ser enganado pela mãe natureza? Montanhas que se movem. Você sabia que a maioria das montanhas, mesmo aquelas tão grandes quanto o Monte Everest, mudam de posição todos os anos? Claro que apenas alguns milímetros à medida que as placas tectônicas abaixo vão lentamente se mexendo e gradualmente movendo as camadas da crosta terrestre. Porém, lá na Tanzânia, existem montanhas que de alguma forma conseguem se mover fenomenais 17 metros todos os anos. Agora, elas são conhecidas como as montanhas que se movem, mas olhando para elas aqui, eu não tenho muita certeza sobre a última parte desse nome. Um título mais preciso seria as Dunas de Areias Movediças, que são encontradas na área de conservação de Ngorongoro, na Tanzânia. No entanto, esses montes de 10 metros de altura e 101 metros de largura também não se movem como dunas de areia comuns. Como você pode ver, essa areia é estranhamente escura se comparada com a paisagem ao redor. Isso acontece pois contém uma quantidade estranhamente grande de cinzas vulcânicas magnetizadas.
O magnetismo da duna é realmente tão forte que se você decidir jogar um pouco de areia no ar, ela aparentemente vai se juntar de volta e se juntar de novo à duna. Assim, à medida que os ventos fortes arrastam a duna em diferentes direções, a areia gruda, deixando as mesmas formas crescentes espalhadas por toda essa paisagem incrível. Mas quase não há outras cinzas magnéticas nessa área. Então, de onde exatamente vieram essas dunas magnéticas totalmente bizarras? Então, se diminuirmos o zoom e seguirmos suas marcas de arrasto, podemos ver que desceram pelo menos uns 16 quilômetros, em direção à borda do agora extinto vulcão Ngorongoro. Acredita-se que tenha entrado em erupção há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, mas ainda hoje, essas cinzas de sua erupção ainda estão rolando por toda a paisagem. Isso que eu chamo de deixar uma marca no mundo. Uma ilha de gelo. Se você já assistiu o filme Titanic, vai saber que os icebergs podem se tornar grandes e sólidos o suficiente para derrubar navios inteiros. Esse em particular foi estimado em ter 30 metros de altura e também 122 metros de comprimento. Mas pedaços alarmantes desse tamanho são realmente, desculpe a piada, apenas a ponta do iceberg. Em fevereiro de 2021, as equipes de pesquisa que estudavam a plataforma de gelo Brunt na Antártida testemunharam um evento realmente alucinante. Uma rachadura gigantesca de repente serpenteou pela plataforma de 152 metros de espessura. Isso aconteceu quase 10 anos depois que os cientistas detectaram um crescimento de vastas rachaduras no gelo. Mas o que aconteceu a seguir pegou de surpresa até os cientistas mais experientes que havia ali. Ao invés do gelo se partir em pequenas seções, um impressionante iceberg de quase 1.300 km² se partiu em um único pedaço. Para você ter um pouco de perspectiva, esse monte ameaçador de gelo é muito maior do que toda a cidade de Los Angeles. Desde que se desfez em fevereiro, as equipes de pesquisa estão de olho nesse iceberg do tamanho de uma ilha inteira. E então foi nomeado de A74. Os icebergs naturalmente se desprendem da Antártida para o oceano à medida que as estações vão mudando. Mas um desse tamanho é um assunto diferente. É uma ilha gigantesca flutuante do tamanho de uma cidade. Agora acho que deu para entender o quão grande é esse negócio. Atualmente esse monte de gelo não foi muito longe de sua localização na Antártida. Mesmo assim, eu não consigo ver nenhum navio se aventurando nessas águas congelantes tão cedo. Caverna fenomenal de Fingal. A Escócia é famosa por seus whiskies de classe mundial, mas também é o lar de uma visão tão estranha que você vai se perguntar se é uma alucinação totalmente bêbada, mesmo se estiver sóbrio. Eu lhe apresento a Ilha de Staffa. Uma estranha ilha com um planalto que parece estar impossivelmente empoleirado, no topo de uma selva de palafitas hexagonais. Mas na verdade, esse pedaço de terra não foi obra do ser humano. De origem inteiramente vulcânica, essas palafitas hexagonais são na verdade colunas de basalto criadas há cerca de 50 milhões de anos atrás. À medida que a ilha ia se formando, uma camada de lava muito lisa e bem misturada começou a esfriar uniformemente, provavelmente graças à sua exposição ao mar. À medida que esfriava, cada parte da lava se contraiu e encolheu em si mesma, o que puxou a lava para centros espaçados e uniformes. Isso criou pedaços fraturados de lava resfriada, que também são impecavelmente hexagonais. E isso é conhecido como de junções colunares, cujo exemplo mais fascinante pode ser encontrado dentro de uma das cavernas de outro mundo dessa ilha. Essa é a Caverna de Fingal, uma caverna marinha que se abre como uma boca forrada com dentes hexagonais de basalto no coração da ilha. Na verdade, porém, a caverna foi formada quando uma inclinação na pressão tectônica forçou a abertura de uma rachadura na armadura de basalto impenetrável. O mar lentamente foi erodindo para partes da caverna, produzindo um caminho perfeito ao redor de sua borda. Parece que a natureza realmente fez isso para os turistas. Cemitério de barcos no deserto. Nos confins do norte do Uzbequistão, fica uma cidade chamada Muinak, uma cidade que realmente não deveria existir. Por mais que esteja no meio de um deserto, inúmeros barcos e navios abandonados podem ser encontrados espalhados por aí. Enferrujados além do reparo, a presença desses barcos velhos em uma terra tão queimada pelo sol é o suficiente para fazer qualquer um coçar a cabeça. Mas se voltarmos 100 anos atrás, essa situação de Muinak pode começar a fazer sentido. Acredite ou não, naquela época, Muinak era um porto de pesca muito movimentado. Estava perfeitamente situado nas margens do salgado Mar de Aral, o quarto maior mar salgado do mundo inteiro. Muitas outras cidades portuárias cresceram ao redor, mas nos anos 60 uma série de barragens soviéticas começaram a desviar as duas principais fontes de água do mar, os dois rios Amu Daria e Sir Daria.
Essa irrigação extensiva acabou reduzindo bastante a quantidade de água que flui para o Aral. E então, no ano de 2000, havia perdido impressionantes 75% de seu volume total. Uma rápida olhada no Google Maps agora mostra a silhueta fraca de onde o mar estava e que quantidade sombria permanece hoje. As barragens devastadoras deixaram 10 mil pescadores sem trabalho, deixando muitos sem escolha a não ser abandonar os seus barcos e então encontrar trabalho em outro lugar. Milhares de pessoas ainda chamam a cidade de lar, mas sem o vital mar de Aral, é provável que Moinak um dia seja tão abandonada quanto os seus navios. O brutal riacho assassino. Se eu pedisse para você imaginar o trecho de água mais perigoso do mundo, o que viria na sua mente? Talvez algumas corredeiras de águas agitadas, talvez uma cachoeira de 300 metros, ou então daqueles buracos gigantes e super profundos. Mas o que você acha de um riacho, mais especificamente conhecido como Bolton Street, em Yorkshire, na Inglaterra? A princípio, parece um lindo riacho balbuciante, que provavelmente tem alguns metros de profundidade na melhor das hipóteses. Você deve estar esperando que eu diga que existe uma cachoeira muito perigosa como mostramos antes, não é? Mas não, temos apenas 9 metros rio acima. O rio Wharfe, largo e caudaloso que corre em direção a exatamente esse riacho. Então, para onde exatamente vai essa imensa quantidade de água? Bem, ao invés de manter uma forma mais larga, o gargalo do riacho força toda a água a fluir verticalmente, enquanto desce por um poço natural e muito apertado nas rochas. Muitos anos de erosão foram aprofundando o canal ainda mais. Então, embora isso possa parecer apenas um pequeno riacho das margens, existe uma força de um rio inteiro fluindo abaixo da sua superfície. E foi justamente essa aparência muito enganosa que acabou arrastando muitas pessoas despreocupadas ao longo dos anos. De fato, esse lugar é tão perigoso que os registros locais indicam que tirou a vida de todas as pessoas que já colocaram o pé ali dentro. Sabendo disso, eu acho que eu vou encontrar uma ponte. Obrigado. Rochas ridículas. A menos que você seja um ávido geólogo, pode achar que as rochas não são tão interessantes assim. No entanto, existe uma mega rocha gigante que parece desafiar a natureza e também a física em medidas iguais. E só de olhar para essa coisa, dá para dizer o porquê. Essa é a formação rochosa Al-Nasla de Taima, na Arábia Saudita. Mesmo que pareça que alguém esculpiu essa coisa bem no meio com algum tipo de laser ultra preciso e tecnológico, essa fenda absurdamente reta é, por incrível que pareça, totalmente natural. Mas essa não é sua única característica incrível. Se você olhar a sua base um pouco mais de perto, vai notar que 2 pequenos pedestais são tudo o que separa essas pedras bizarras do chão. Quer dizer, parece que essas rochas estranhas saíram do Minecraft, ao invés de existirem na vida real. Então, como exatamente essa rocha precariamente equilibrada pode ser dividida tão precisamente sem tombar? Bem, as principais teorias da geologia sugerem que a divisão provavelmente foi causada por algum tipo de movimento tectônico enorme há milhares de anos atrás. O chão deve ter se deslocado bem na metade dessa rocha, fazendo com que ela fosse separada em 2. Uma outra teoria é que essa rocha pode ter sido parte de um tipo de falha subterrânea, pois o material ao redor dessas falhas tende a ser um pouco mais fraco e erode mais facilmente por forças como a água e o vento. Embora isso faça muito sentido, não é o suficiente para alguns não-geólogos que afirmam que essa divisão perfeita só poderia ter sido alcançada por... deixa eu ver se eu tô lendo certo. Alienígenas com raios laser, é claro. Eu não sei você, mas eu acho que alienígenas provavelmente têm coisas mais inteligentes para fazer do que serrar uma rocha no deserto bem no meio. Então, dito isso, o que você acha dessa rachadura? É incrível. Conta aí pra mim nos comentários. Uma lagoa peculiar. Geralmente, a cor das lagoas que conhecemos é limitada a um azul profundo, verde escuro e às vezes marrom opaco. Embora haja uma pequena exceção incrivelmente colorida a essa regra em Hokkaido, no Japão. Aqui, o apropriadamente chamado Blue Pond tem um tom de azul tão raro e vibrante que parece que é feito literalmente de Kool-Aid. E, assim como o Kool-Aid, não há nada de natural nessa coisa. Isso foi artificialmente criado em 1988, após uma construção de barragem no rio Biei. Isso foi para impedir que os fluxos de lama vulcânicos do Monte Tokachi em erupção chegassem à cidade vizinha. No entanto, a razão pela qual a cor é tão vibrante continua sendo um mistério. Os cientistas acreditam que tem algo a ver com a alta concentração de hidróxido de alumínio na água, que não se dissolve tão facilmente e, portanto, acaba refletindo a luz do sol de maneira única.
Isso significa que, dependendo do clima, a água pode parecer um azul brilhante ou então verde jade. O enxofre contido na água de um vulcão próximo também branqueia as rochas que revestem o fundo, dando a esta incrível lagoa uma espécie de tela em branco que apenas aumenta o quão vibrante toda essa coloração pode ficar. Eu não sei quanto a você, mas essa lagoa me deixou realmente impressionada. O Olho do Saara. O deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo inteiro, com uma área total de mais de 9,3 milhões de quilômetros quadrados. Mas nem tudo isso é feito de apenas terra seca e areia. Na Mauritânia da África Ocidental, as areias do Saara dão lugar a uma estrutura superdimensionada, que parece, por incrível que pareça, com um olho gigantesco. Vamos dar mais uma ênfase nesse gigantesco. Essa coisa toda se estende por cerca de 40 quilômetros de diâmetro, deixando ela tão grande que pode ser vista literalmente do espaço. Mas o que essa coisa está fazendo no meio do deserto, em meio às dunas de areia aparentemente intermináveis? Então, para começar, não é realmente o olho de algum monstro adormecido do tamanho de um continente inteiro. Então você pode ficar tranquilo. Os cientistas acreditam que essa maravilha estranha é na verdade uma antiga cúpula vulcânica, que se formou há cerca de 100 milhões de anos atrás. Um lento acúmulo de pressão de um crescente bolsão de magma forçou essa parte da crosta terrestre a se projetar, tipo uma espinha gigante. Mas isso não acabou explodindo como minha espinha. Ao invés disso, acabou ficando 100 milhões de anos sendo erodido pelas areias do deserto, e por fim a protuberância foi desgastada. Isso gradualmente acabou revelando as camadas parecidas como uma cebola abaixo, o que acabou parecendo um conjunto de círculos concêntricos esculpidos na paisagem. Ou pelo menos essa é a teoria principal. Os cientistas não têm 100% de certeza que esse seja o caso, e alguns acreditam que é realmente o local do impacto de um meteoro que caiu na Terra. Bem, seja o que for, eu estou feliz de que não seja o olho de algum monstro enorme que habita esse deserto. E aí, qual desses lugares incríveis mais impressionou você? Você já teve a sorte de ver um desses lugares com os seus próprios olhos? Diz aí pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!